Bom dia, eu sou a Vanessa Amorim, sou uma das componentes do grupo de trabalho 6, que está responsável pelo esporte lançamentos e arremessos. Além de mim, o grupo é composto pelo Vinícius, pela Juliana, pelo Lucas, pela Nicole e pelo Victor. Os arremessos e lançamentos são uma modalidade que estão dentro do atletismo, né? E nós abordaremos as técnicas, regras, questões a respeito das confederações e também falar de nomes importantes do esporte, nomes brasileiros importantes no esporte. Existem 4 tipos de modalidade, né, que englobam os lançamentos e arremessos, sendo eles arremesso de peso, lançamento de dardo, lançamento de disco e lançamento de martelo. Esse esporte é um dos esportes que eram praticados nas Olimpíadas gregas. Como o atletismo de uma forma geral, né? São as provas tradicionais dentro das Olimpíadas. O lançamento de dardo, por exemplo, dentro da mitologia grega, diz que era um esporte que era praticado pelos deuses do Olimpo, o que seguiu, né, para as Olimpíadas modernas, tendo suas regras, suas confederações. Agora eu vou falar especificamente sobre aspectos históricos do arremesso de peso. Como eu já disse anteriormente, os arremessos e os lançamentos também são esportes que eram praticados pelos povos gregos. Eles eram esportes que eram provas do atletismo que eram praticadas nas Olimpíadas gregas, mas também é uma versão de que o arremesso de peso, de que ele era também praticado pelos celtas, numa versão bem semelhante com a prova atual, na qual eles pegam um peso e arremessavam para ver quem arremessava mais longe. Dentro do atletismo, o arremesso de peso teve suas regras estabelecidas no ano de 1860. As regras básicas do arremesso de peso consistem em o lançamento ter que ser feito em um círculo de 2,13 metros de diâmetro. O peso deve ser lançado, ele deve ter 7,260 kg. Ele não precisa ser de chumbo, mas tem que ser num material que não seja maleável. O peso deve ser arremessado de trás da linha dos ombros. Essa regra é para que o lançamento, né, o arremesso não se torne um lançamento. Ao arremessar, o atleta poderá tocar a borda interna do anteparo, não poderá subir nem ultrapassá-lo, e cada jogador tem direito a 3 tentativas. Caso na disputa tenham 8 jogadores. Caso o número seja menor que 8 jogadores, cada atleta tem o direito de fazer 6 tentativas. No Brasil, existem dois nomes, né, tanto na modalidade feminina quanto na masculina. O Darlan Romani, ele é recordista brasileiro da modalidade, várias vezes desde 2012. Ele é o atual recordista sul-americano. Ele conquistou a marca de 22,61 metros no dia 30 de junho de 2019, no Pan-Americano de Lima. E no esporte feminino, a Elisângela Maria Adriano é especializada na prova de arremesso e também em lançamento de disco. Ela compete desde 1991. Em 1999 ela ganhou a prata em Winnipeg e em 2003 ela teve o recorde pan-americano do disco. Eu vou abordar aspectos relacionados à história do lançamento do dardo. Como eu disse anteriormente, o lançamento de dardo também é um esporte que era praticado na Grécia Antiga.
dentro da mitologia grega era o esporte que era praticado pelos deuses do Olimpo, e veio para a Olimpíada moderna, né? Existem estudos que dizem que a prática desse esporte se dá 2000 anos antes de Cristo, mas foi um esporte difundido no século XIX nos Estados Unidos, né? E passou a integrar o hall de esportes das Olimpíadas modernas também. Para isso, ele precisou ser aprimorado, serem determinadas regras e técnicas de precisão, como a incorporação de sapatos esportivos feitos de borracha e materiais sintéticos, né? O estilo de lançamento do dardo é lateral, o mais frequente utilizado, envolve 3 ou 4 rotações, iniciando o procedimento com a sequência de calcanhar, ponta do pé e calcanhar. A competição feminina também passou a integrar os Jogos Olímpicos a partir do ano de 2000, que foi a Olimpíada de Sydney, sendo que o peso que é utilizado pelas atletas ele foi fixado em 4 quilos. O dardo utilizado na prova de atletismo é uma espécie de uma lança. É fabricado em metal ou em fibra de carbono ou até mesmo em vidro. Fibra de vidro, né? Já no esporte feminino, o dardo tem 2,3 metros de comprimento e o peso é de 0,6 quilos. No lançamento de dardo masculino, o peso é de 0,8 quilos e o comprimento de 2,7. Para realizar o lançamento, o atleta tem à sua disposição uma pista com 35 metros de comprimento por 4 de largura. A medição do lançamento é feita até o ponto de contato do dardo com o chão, que em geral fica enterrado por conta da ponta dele. O atleta ele deve permanecer dentro de uma zona de lançamento durante todo o movimento e não pode sair dessa zona de lançamento até o dardo chegar no solo. Se ele sai desse local, ele é desclassificado. No Brasil, no lançamento masculino, o Júlio César Miranda de Oliveira é talvez o atleta mais renomado. Ele é especialista em dardo, ele é o atual recordista brasileiro na modalidade. Ele ganhou a medalha de ouro no Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo em 2003 e participou dos Jogos Olímpicos do Rio. Como uma das principais atletas brasileiras da modalidade, nós temos a Laila Ferri. Ela estreou no Pan-Americano de Guadalajara e ficou na 15ª colocação. Mas 4 anos depois, em Toronto, ela ficou muito perto do pódio, quando ela ficou na 4ª colocação, apenas 2,23 metros na medalha de bronze. Agora vocês vão ficar com o Vinícius, que vai explicar para vocês sobre as outras modalidades. E depois nós retornamos para falar sobre esporte paralímpico. Boa noite a todos e a todas. Como falou nossa querida amiga Vanessa, agora eu vou apresentar, na verdade, os aspectos históricos, né, do lançamento de disco, e tanto a sua questão histórica quanto as técnicas. Bom, meu nome é Vinícius. Sou também estudante de Educação Física e Saúde da EASH USP. E, bom, vamos lá. Vamos para a aula, que é o que a gente quer. Bom, o lançamento de disco teve seu início em 708 a.C., nas Olimpíadas da Grécia. Então, antigamente, eles jogavam discos e faziam competições de quem jogava mais longe. No entanto, os discos não eram que nem os discos de hoje. Ou de acrílico, ou de plástico. Não, os discos eram feitos de pedra. Então, conforme foi andando o tempo, foi se aperfeiçoando as técnicas e o próprio material. Tanto que eu acho que não seria fácil uma pessoa jogar um disco, esse disco alcançasse uma velocidade tão alta, uma distância tão alta, e que também não causasse nenhum machucado em alguém, né? Bom, aqui a gente tem algumas regras básicas de lançamento de disco. A primeira é que, assim, quando a gente tem uma competição com mais de 8 competidores, é permitido 3 tentativas de cada um. Quando a gente tem
somente os 8, a gente terá mais 3 tentativas de cada um. E se houver um empate no 8º lugar, o atleta terá mais 3 tentativas adicionais. Então, quando a gente tem mais que 8, são 3 tentativas somente para cada um tentar lançar o disco e acertar a maior distância. Quando a gente tem quando a gente tiver só 8, cada um vai ter mais 3 tentativas de alcançar o objetivo. E quando a gente tem empate no 8º lugar, o atleta que empatou terá mais 3 tentativas adicionais. Bom, a segunda regra consiste em um atleta ele deve iniciar o lançamento a partir de uma posição parada e ele não deve sair do círculo até que o disco tenha tocado o chão. Então a gente tem o círculo no qual o atleta ele está e ele não pode sair a menos que o disco tenha alcançado e tocado o chão. Bom, a terceira regra é a seguinte: para o lançamento ele ser considerado válido, o disco tem que ser lançado em um ângulo de 45 graus, que é o seguinte: digamos que aqui a gente tem o chão e aqui a gente tem a altura. O disco não pode ser jogado horizontalmente ou verticalmente. Ele tem que ser jogado em um ângulo de 45 graus, que é praticamente uma parábola. Então o disco vai andar assim, ó. A próxima regra e última é que cada lançamento tem que ser medido a partir do anterior. Desculpe, não é que ele tem que ser medido, ele pode ser medido a partir do anterior. Então eu tenho o atleta A e o atleta B. O atleta A ele lançou o disco a 4 metros de distância, o atleta B a 4,7 metros de distância. Então será medida a diferença do atleta B menos do atleta A. E essa vai ser a diferença entre o que jogou mais longe e o que jogou menos longe. Bom, aqui a gente tem a técnica de lançamento de disco, no qual primeiro consiste a preparação, segundo a rotação do corpo e o terceiro o lançamento, no qual a pessoa vai transferir todo o peso do corpo para o disco. Aqui a gente tem alguns atletas brasileiros principais, que a gente tem o Ronaldo Dair de Oliveira, que é especialista em arremesso de peso e de disco. Nos Jogos Pan-Americanos de 2011, esse atleta obteve medalha de bronze, ficando apenas a 1 centímetro da prata. E em 2013, esse mesmo atleta conseguiu o recorde brasileiro de disco em 65,55 metros nos Estados Unidos. Uma outra atleta que a gente também tem que renomear é a Andressa Oliveira de Moraes, que é a atual recordista americana da prova. Agora a gente vai passar para uma outra modalidade: o lançamento de martelo. O lançamento de martelo, na verdade, ele tem nas suas origens mais uma origem celta. Então toda aquela região da Grã-Bretanha, Irlanda, ele veio de lá. No entanto, ele acabou pegando muita fama nos Estados Unidos, mais ou menos na época de 1910, 1920, com os imigrantes irlandeses que foram para lá. E ele foi registrado a partir de 1989 com Marshall Kennedy, que ele fez o lançamento do martelo em 33,52 metros. Bom, já no Brasil, o primeiro recorde reconhecido foi pelo atleta Assim Naban, vencedor do 7º campeonato brasileiro em 1933, com a marca de 46,13 metros de distância. Como em todo esporte, tem-se regras. A primeira regra que deve ser seguida no lançamento de martelo é que deve segurar o martelo com as duas mãos e o corpo permanecer inerte. O conjunto corpo-martelo deve ser rotacionado a uma velocidade quase que igual. Uma outra questão é a medição. A medição tem que ser feita do local que o martelo toca o chão para poder o lançamento ser validado. Nesse caso, o martelo ele tem que
fazer um de 90 graus em relação ao local que o atleta ocupa. Então, na hora que ele lançar, o atleta tem que fazer quase um lançamento quase a 90 graus para poder o próprio martelo ganhar impulso e atingir o seu objetivo. Lembrando que também a bola, o arame e a alça tem que ter um comprimento máximo de 1,2 m e que a base de lançamento do círculo é de 2,1 metros de diâmetro em relação a isso. Lembrando que também tem que ter uma grade rodeada esse círculo para poder ter uma proteção. Bom, agora uma técnica para a gente fazer esse lançamento de martelo são os primeiros os molinetes, no qual a gente coloca o martelo em movimento, prepara para a entrada. Se você ver aqui, ó, você já está se preparando para poder fazer a entrada. A segunda é as voltas. Quando o martelo começa a dar as voltas, então ele vai pegar impulso. Então a gente tem toda uma força centrípeta e uma aceleração centrípeta, desculpa, e uma aceleração linear ao mesmo tempo na bola, rotacionando. E o terceiro, quando o atleta solta o martelo, levando para a região que ele quer. Como a gente pode ver aqui, molinetes, voltas e lançamentos. Alguns principais atletas brasileiros em relação a essa modalidade são o Montanha, que é o Wagner Domingues, que é o atual recordista sul-americano de lançamento de martelo, com 108 metros, e ganhador da medalha de bronze do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo 2010. Uma outra também atleta muito importante é a brasileira Ana Paula Magalhães Pereira, recordista brasileira na especialidade com 104,105 metros de distância, ganhadora do Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo. Nós sabemos, o nosso Comitê Paralímpico é muito forte, né? O Brasil é uma referência em diversas modalidades no esporte paralímpico. Também o arremesso de peso é uma modalidade que compõe aí, os esportes paralímpicos. No caso desse esporte, o objetivo é lançar uma bola feita de metal o mais distante possível. O peso da esfera varia de acordo com a categoria do atleta. Os competidores que são cadeirantes por causa de paralisia cerebral arremessam a bola mais leve, de 2 kg. Homens deficientes visuais e intelectuais arremessam um modelo mais pesado, de 7 kg. Sobre esporte paralímpico, os participantes eles têm as seguintes deficiências: paralisia cerebral andante, paralisia cerebral cadeirante, deficiência visual, deficiência intelectual, amputados inferiores, cadeirantes devido a poliomielite, amputação ou lesão na medula e anões. Como eu já disse anteriormente, o peso, a esfera mais pesada pesa 7,26 quilos. Quem é responsável pela organização de todas as 4 modalidades é o comitê, é a Confederação Brasileira de Atletismo, né? Ela é responsável pelos eventos, pelo planejamento do esporte no Brasil e pela criação de normas que regem dentro do país. E também pela representação dos atletas de atletismo, não só dessas 4 modalidades, mas de outras modalidades também, todas as modalidades do atletismo. É a Confederação Brasileira de Atletismo que é responsável, na qual nós vamos estimular o canal emocional durante a realização da prática, focada no contexto esportivo, né? Essa organização será feita por etapas e a gente vai conseguir conversar melhor sobre isso e entender melhor isso durante a prática das atividades, se a gente conseguir realizar, né, com todos esses problemas. Nós vamos mostrar uma análise do lançamento de peso, um vídeo sobre uma análise do lançamento de peso.
para a realização desse trabalho, nós utilizamos essas referências, né? Eu espero que tenha sido possível compreender alguns aspectos, algumas particularidades acerca das 4 modalidades, se a gente conseguir realizar as práticas por conta desse problema, que já se tem um panorama básico do que são os lançamentos, os arremessos e tudo mais. E é isso. Muito obrigada pela atenção e espero que a gente consiga aí dar continuidade no semestre e ter as aulas da forma que a gente tinha planejado.